Bora. Bom dia, irmãos. Eita, tá alto. Tudo bom? Pronto. Bom, Alan chegou, era só que a gente estava esperando. Acho que está um pouco alto. Posso só uma. Não, obrigado, Ana. Irmãos, queria agradecer a presença de todo mundo. Eu disse para a Karina quando a gente estava vindo, era pessoal, no Dia dos Namorados, né? Vim aqui uma manhã de chuva para a igreja, é muita vontade, né? Mas obrigado por terem vindo. Essa é realmente uma aula importante. Já adianto para vocês que, em termos de Silas e Karina, esse é o nosso último encontro. Semana que vem na próxima aula nós teremos um casal convidado que vai dar a última aula. Então esse é o nosso último encontro aqui. E o nosso tema de hoje é finanças. Não está aí porque tivemos problemas técnicos, mas está no grupo. Desculpa a demora que a gente tentou resolver, mas não conseguiu. E a gente vai começar com uma breve oração, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concede. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela vida de cada casal que Tu trouxestes aqui, Senhor, pela nossa vida também, pela vida de nossos filhos. Muito obrigado, Senhor, por nos livrar de tantas tribulações, tantos empecilhos, Pai, para nos trazer aqui hoje. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que têm nos permitido, Senhor, desfrutar dessa preciosa comunhão, Pai, onde temos aprendido, onde temos nos relacionado, Senhor, vendo como Tu operas, Senhor, através da vida dos Teus filhos e principalmente através de cada casal. Te peço, Senhor, que acima de tudo o Teu nome seja exaltado, Teu nome seja glorificado nesse dia, Senhor. Possamos aprender mais de Ti, aprender, Senhor, como devemos usar, Senhor, nossos recursos, aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos para Te honrar. Quero Te pedir, Senhor, que Tu estejas presente conosco nesse momento. Abençoe também nossos familiares, nossos parentes, inclusive nossos filhos que não puderam estar aqui hoje. E que seja um momento proveitoso, Pai. Te peço, te agradeço isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, o texto, o slide já está disponível no Zap, a nossa apresentação. O tema de hoje é finanças. E essa é uma aula que a gente não costuma dar no curso. Então, foi mais um desafio para a gente estar aqui ministrando, mas também foi mais um momento de aprendizado para a gente como casal. E glória a Deus por isso. Apesar de pode parecer que não é um tema muito conexo, né, com casais, com família, mas de modo geral a Bíblia ela dá um destaque muito importante a esse tema. Entre um autor e outro que a gente leu, há uma estimativa de mais ou menos 1.500 a 2.300 versículos na Bíblia que versam acerca de dinheiro, bens, posses. E a gente percebe que essa realmente é uma temática muito importante dentro das Sagradas Escrituras. Aqui, como vocês podem acompanhar no primeiro slide, né? Pronto. A gente primeiramente percebe que o texto base que a gente vai usar inicialmente para tratar sobre esse assunto é Mateus 6, Sermão do Monte. E é muito interessante a gente ver essa sequência que Jesus começa a ensinar. No capítulo 6, ele vai começar falando sobre a questão das esmolas, né? Sobre dar a esmola sem chamar a atenção, sobre exercer a piedade, né? Ajudar as outras pessoas sem que isso seja motivo de vanglória pessoal. Depois ele vai falar das orações, ele vai apresentar o Pai Nosso. Depois ele vai falar de jejum. E ele vai terminar o capítulo 6, do versículo 19 em diante, falando sobre a questão de ajuntar tesouros, servir a Deus ou as riquezas, e terminar falando sobre a questão da ansiedade da vida em relação à provisão, né? Então,
essa é uma combinação que a gente não vê muito frequentemente, né, numa pregação ou num estudo, né? Juntar uma coisa que parece tão espiritual, né, a questão da oração, ou tão piedosa, que é a questão das esmolas, e falar de tudo isso e logo na sequência falar sobre dinheiro, né? A gente percebe que hoje em dia a gente tem dificuldade de tratar sobre esses assuntos da igreja, muitas vezes. Mas para Jesus isso não era um problema. Ele deixou isso bem claro, que não era incompatível, né? Falar de oração e logo em seguida falar de dinheiro, né? E a gente vai ver no decorrer da lição de hoje como isso está mais ligado do que a gente imagina, como a questão espiritual, a adoração, o serviço a Deus, ele está diretamente ligado também à questão da forma que a gente vê o dinheiro. Então, se Jesus considerou importante tratar desses temas, a gente também trouxe isso para dentro do curso, né? Essa, não só pela questão teológica, né, como eu apresentei agora, mas pela questão prática também. A gente, ao longo dos anos lidando com alguns casais, a gente vê que, infelizmente, a questão financeira, ela é um dos grandes motivos de conflitos, né, de entraves dentro do relacionamento. E muitas vezes nós pecamos, né, por conta de falta de conhecimento, como diz a palavra. Então, nada melhor do que a gente aprender um pouco sobre o que a Bíblia fala. De início, a gente gostaria de deixar claro que há um paradoxo aqui, né? Quando se fala de riquezas, de bens, de dinheiro, geralmente nós caímos em dois extremos, né? Ou nós falamos de prosperidade, nós nos inclinamos a pensar na teoria da prosperidade, ou talvez na austeridade, né? Num voto de pobreza. Mas a realidade é que a Bíblia não ensina nem uma coisa nem outra. Apesar de que a Bíblia ensina que Deus é a fonte de toda a riqueza, é Ele que concede riqueza, isso fica bem claro ao longo de vários textos, mas eu trouxe aqui 1 Samuel 2,7. O Senhor empobrece e enriquece, e também abate e exalta. Eclesiastes 5,19 diz, aquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, na verdade, essa também é uma ideia que a gente tem que desmistificar, né? Nem por um lado achar que nós temos os nossos bens, o nosso patrimônio por causa do nosso próprio braço, né? Mas nós reconhecermos que toda a riqueza, todos os bens que nós possuímos, na verdade, eles não são fruto da nossa capacitação, nem da nossa família, mas ele é um dom de Deus. Então a gente tem que começar com esse pressuposto. Mas, ao mesmo lado, a gente tem que ver que, apesar da Bíblia apontar que Deus é o Senhor de toda a riqueza, dele pertence a prata, a ele pertence a prata e o ouro, e que a Bíblia dá também conselhos nessa área financeira, né? A questão de empréstimos, a questão de trabalhar, da mão remissa, a Bíblia também tem vários exemplos de homens que foram piedosos, de homens que foram fiéis e que não usufruíram de bens materiais. A gente tem vários profetas no Antigo Testamento, a gente tem praticamente acho que todos os apóstolos e principalmente Jesus, né, que era o próprio Filho de Deus, não tinha pecado nenhum, mas a Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Então há essa dupla realidade em relação às riquezas. Por um lado, sim, a gente percebe que a Bíblia associa, né, a questão de andar nos caminhos do Senhor com ser abençoado materialmente. Diz aqui em Provérbios 3,16, em sua mão direita a sabedoria oferece vida longa e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. E Provérbios 10,4 diz, quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Então, resumindo esse primeiro ponto, a gente tem que tirar de lição o quê? Que a Bíblia nos ensina que nem riqueza, nem pobreza podem ser sinônimos de piedade ou pecado. Não necessariamente alguém rico é piedoso, ou pelo contrário, é avarento,
como também alguém que não tenha bens materiais, é alguém humilde, é alguém que não tem amor ao dinheiro. Então, a gente não pode fazer essa associação generalizada de relacionar a riqueza ou a pobreza com a piedade ou o pecado de uma forma geral. Como diz aqui, Salmos 37:16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Então, o foco, e a gente vai desenvolver isso ao longo da aula, o foco em relação à riqueza, à prosperidade, é o coração. Não é realmente o quanto você tem, nem o que você tem, mas o foco em relação às finanças é a nossa forma de lidar com as finanças. E aí a gente quis trazer um breve resumo, uma breve definição, como diz aqui, o dinheiro como uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta, é um meio para se alcançar algo, jamais um fim em si mesmo. Essa ferramenta deve ser usada para o sustento da família, sustento legítimo da família, para a implantação e manutenção da obra de Deus na terra e também para socorro dos necessitados. Essa é uma definição simples que a gente vai usar para pensar no dinheiro. Mas vamos entrar no texto propriamente dito. Aqui se vocês estiverem acompanhando no terceiro slide, diz assim, o que a Bíblia ensina sobre finanças. E aqui a gente tem a leitura de Mateus 6, de 19 a 34. Eu queria usar esse texto para a gente meditar hoje. E eu vou lendo ao longo do que a gente vai precisando hoje. Então, a primeira parte do texto, a gente vai ver que Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte acerca das riquezas. E ele vai fazer uma sequência, ele vai fazer uma progressão para que a gente entenda a extensão e a importância da gente entender bem a questão das finanças. Olha que maravilha. Então vamos lá, né? Primeiro ele vai falar da riqueza terrena e riqueza celestial, quando ele vai falar de ajuntar tesouros. Depois ele vai falar da questão dos olhos e depois ele vai falar da questão do serviço. Gravem bem essa sequência. Então, primeiramente, ele começa com a questão dos tesouros. No versículo 19 diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É interessante aqui, e eu li vários comentários nesse sentido, que Cristo poderia muito bem ter trazido só uma ordem em relação às finanças, né? Faça isso ou faça aquilo. Mas como ele é condescendente, né, em relação às nossas fraquezas, às nossas limitações, ele dá uma máxima negativa do que nós não devemos fazer, ele traz também um aspecto positivo e ele ainda traz ele ainda arrasou acerca disso, né? Quando ele vai falar de ferrugem, de ladrões, ele ainda vai como que abaixar, né? Quando a gente vai falar com uma criança e a gente vai falar no nível dela, Cristo faz a mesma coisa, né? Ele abaixa, ele vem para o plano material e ele tenta explicar para a gente como isso é razoável, como isso é lógico, como isso é proveitoso, né? E aqui é importante a gente começar destrinchando o texto, quando ele vai falar aqui, não acumulem tesouros sobre a terra. Bem, a gente está falando de finanças, né? Então, imediatamente eu vou pensar, não acumule dinheiro, né? Não acumule bens materiais. Não tenha uma preocupação excessiva com a sua poupança, a sua conta bancária. Mas a gente vê que a ideia do texto não é propriamente dinheiro, apesar de a gente estar falando de finanças. Mas quando ele vai falar tesouros, o que é um tesouro? Tesouro é uma coisa de muito valor. O que é um tesouro para mim pode não ser um tesouro para o Alan. Então, quando a ideia aqui é retratada como tesouro, ela pode falar sim sobre dinheiro, sobre valores, mas ela é muito mais ampla do que isso. O meu tesouro para mim pode ser uma conta gorda, mas o tesouro do Ronaldo pode ser status,
pode ser o reconhecimento na sociedade. Então, quando Cristo vai falar para os discípulos ali no Sermão do Monte e não ajuntar tesouros, a preocupação dele não é meramente em você se matar trabalhando e juntar muito dinheiro, mas é você sondar o seu coração e você procurar entender se há alguma coisa que você busque, se há algum amor maior dentro de você que seja maior do que o amor a Deus. Então isso se reflete em qualquer área, pode ser a sua família, pode ser o seu filho, pode ser status, pode ser segurança, pode ser independência, pode ser desfrutar de prazeres, né? Qualquer coisa que assuma esse lugar de tesouro antes de Deus é condenável aqui. Então, se eu gasto todo o meu tempo, toda a minha energia para juntar dinheiro, eu estou errando nisso. Mas se eu gasto também todo o meu tempo, todo o meu esforço para que eu seja reconhecido na sociedade como um bom advogado, como um bom professor, para que eu tenha ali honras, eu também estou juntando tesouros terrenos. Então a ideia que a gente tem que ter quando lê esse texto é uma ideia que perpassa pelo conceito de dinheiro, de valores, de riquezas, mas que também se aplica de uma maneira geral a qualquer outra coisa que venha acima de Deus. E a própria Bíblia, em outros textos, ela vai trazer indícios disso. Aqui em Provérbios 18, 11 vai dizer: os bens do rico são a sua cidade forte. Então aqui, esse rico, ele não é condenado porque ele é rico, mas ele é condenado porque a segurança dele está nas riquezas e não em Deus. Então ele se encaixa perfeitamente nesse perfil de juntar, de procurar juntar tesouros terrenos. Então o problema desse rico aqui não é a sua riqueza, mas é onde está o seu coração. Não se fadigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 4 e 5. Aqui mais uma vez a questão da busca pela riqueza, né? De colocar isso como seu tesouro. E para que a gente não tivesse feito nenhuma interpretação extensiva, o próprio texto no versículo 21 vai dizer isso, né? O foco do texto é o coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Então, quando Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é justamente essa questão de termos o nosso coração no dinheiro. E não simplesmente de nós termos dinheiro, de nós termos condições financeiras, mas de nós termos esse amor ao dinheiro, de nós termos no dinheiro o nosso coração. Então, terminando essa primeira parte do texto, fazendo essa análise negativa do que Jesus quer dizer, ele vai também trazer um aspecto positivo, né? Ele vai dizer não só para que nós não busquemos tesouros terrenos, mas que, pelo contrário, nós nos esforcemos para juntar tesouros celestiais, né? E aí a gente vem com o texto de 1 Timóteo 6, 18 e 19, que vai esclarecer um pouco melhor o que seria juntar esses tesouros, né? O texto vai dizer assim, que os ricos, né, deste mundo pratiquem o bem, né? Que os irmãos, aqui a quem Paulo se direciona, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros. Então, o aspecto oposto que Cristo quer trazer com colocar o nosso coração em coisas terrenas é justamente nós nos lembrarmos que nós somos, à luz de Hebreus 11, 13, peregrinos e estrangeiros nessa terra, que nossa pátria é celestial e que o nosso coração tem que estar nos céus. O nosso anseio, o nosso amor, a nossa busca em angariar tesouros deve estar nos céus. E como a gente faz isso? Praticando bem, a generosidade, ajudando os irmãos, dando bom testemunho, servindo a Deus. É dessa forma que a gente vai juntar tesouros nos céus. Então, essa primeira parte do texto, até o versículo 21, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre nós juntarmos tesouros na terra e nós juntarmos tesouros nos céus. E logo em seguida, na sequência, a gente vê
que ele muda. E eu confesso que eu sempre tive muita dificuldade com esse texto dele estar falando de coração e do nada ele está falando de olhos, né? Olho bom, olho ruim, o que isso tem a ver, né? O texto vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Parece que vê errado essa parte, né? Está tudo numa sequência falando de coração e tal, e veio meter olho aqui. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade, mas é um texto tão conhecido, né? E muitas vezes a gente não se dá o trabalho de estudar. Mas dessa vez eu estudei. E aí, o comentarista, o Lloyd Jones, vai dizer exatamente isso. Como a palavra de Deus ela é perfeita, né? Como ela é rica. Como eu disse no início, isso aqui é uma sequência. Nada do que está ali está por acaso. Então, como eu falei, o primeiro passo é o quê? O coração, né? Onde a gente coloca os nossos desejos, onde está o nosso amor. E aí o segundo passo é o quê? Os olhos. É aquilo que a gente vê. E aí qual é o sentido aqui? Os olhos, eles têm a ver com essa sequência de se relacionar com as riquezas, porque ele vai justamente nos dar a ideia de como nós encaramos a vida, de como nós percebemos as situações, de como nós contemplamos uma coisa e nós vemos se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa boa, se isso nos atrai. Então essa questão dos olhos, elas vão ter basicamente essas duas perspectivas. Primeiro, a forma como nós encaramos a vida, né, no que diz respeito à nossa mente, né, de como nós interpretamos as coisas, mas também vai trazer a questão dos olhos, vai fazer uma relação com a cobiça, né? Timóteo vai falar sobre a cobiça dos olhos. Então tem esse aspecto duplo, da forma como que nós interpretamos as situações e aquilo que nós temos procurado. Em termos negativos seria o que nós temos cobiçado. Então, se o primeiro ponto vai tratar sobre o coração, o segundo ponto, que vai falar dos olhos, ele vai fazer um apontamento acerca da mente. Como a nossa relação com a riqueza, com os bens, elas perpassam primeiro pelo coração e depois elas vêm para a nossa mente. Quer dizer, se as riquezas, se nós temos gastado nosso tempo pensando, matutando, tentando encontrar soluções, só pensando em dinheiro, é isso que vai ocupar a nossa mente. Então, quando ele vai falar dessa questão dos olhos, vai nos remeter à questão da mente, né? Está no coração e depois vai para a mente. Isso fica muito claro naquele texto de João 12, 3, 6. Qual é o texto? Diz assim: então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Na perspectiva de olhos bons, olhos de Cristo, olhos com luz, isso aqui foi uma coisa maravilhosa. Isso aqui foi um serviço de adoração que ela prestou. Então, aos olhos bons, isso foi uma coisa muito boa. Mas aos olhos ruins, aos olhos que estão em trevas, qual é a interpretação disso? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Como aqui a gente tem a mesma situação e para olhos bons, isso é uma coisa boa, isso foi uma coisa valorada como boa. Mas para olhos ruins, para olhos que estão em trevas, para olhos que têm a mente voltada para a ganância, isso era uma coisa ruim, era um desperdício. Então, isso esclarece essa questão dos olhos, da gente entender que essa nossa relação com as finanças, as riquezas, elas primeiro perpassam pelo coração e depois elas ocupam a nossa mente. E aqui, dois versículos só para complementar essa ideia. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade, Eclesiastes 5:10. E Efésios 1:18 vai dizer:
peço, Paulo falando, peço que ele ilumine o quê? Os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, essa questão de olhos bons, olhos ruins, olhos em trevas, olhos em luz. E agora o texto fecha com esse último ponto, Deus e Mamon. Aqui a gente fecha a sequência de Cristo, a gente descortina onde Cristo queria chegar. Quando ele falou primeiro de coração, depois ele falou sobre isso vir para a nossa mente, e qual é o efeito disso? O efeito disso é que o que nós internalizamos no nosso coração, a forma com que nós, onde nós colocamos o nosso coração, e depois a forma com que nós encaramos a vida, especificamente no que diz respeito às finanças, elas vão determinar, escutem bem isso, elas vão determinar a nossa adoração a Deus. Elas vão determinar o nosso serviço a Deus. E é justamente isso que Cristo conclui. Quando esse coração ele está desalinhado com aquilo que é a vontade de Deus, quando essa mente ou esses olhos estão ruins, isso vai influenciar diretamente a nossa vontade, a quem nós vamos servir, a quem nós vamos prestar adoração. E é justamente isso que o texto vai fechar, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, o que fazemos é o resultado do que pensamos. Portanto, o que irá determinar nossas vidas e o exercício de nossas vontades é o que pensamos, previamente o nosso coração também, e por sua vez, como falei, isso vai ser influenciado também pela questão de onde está o nosso coração. Então, fechando esse ciclo do texto de Mateus, a sequência que Deus nos dá é exatamente essa. Onde está o nosso coração? Se nós, em relação às riquezas, temos colocado a nossa segurança, o nosso prazer nas riquezas. Depois, se isso é o que ocupa a nossa mente, se a nossa forma de ver a vida é sempre uma forma financeira, monetária, lucrativa. E por fim, isso vai determinar a forma que nós nos dedicamos ao serviço de Deus, à adoração de Deus. Que é mais ou menos isso aqui. O texto que a gente colocou aqui de Timóteo é exatamente esse aqui, Timóteo 6, de 9 e 10. Vou ler rapidamente aqui para os irmãos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a afundar-se em ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Aqui eu queria só terminar esse ponto com uma ilustração de um texto bíblico para nos mostrar a seguinte lição. Como as questões internas, né, a questão do nosso coração, dos nossos anseios, dos nossos desejos, do nosso sentimento de segurança, né, daquilo que nos move, aquilo que nos faz acordar de manhã, isso vai diretamente influenciar a nossa vida espiritual. Isso tem a ver com as finanças também. Por que eu digo isso? Porque não é suficiente a gente ter uma imagem só, a gente ter uma sombra, digamos assim, de piedade, né? A gente pode muito bem ter essa piedade exposta, vindo para a igreja, sendo diligente nos cultos até, mas o que Deus realmente quer é o nosso coração. Então, como a gente falou no início, o importante não é o quanto você tem na conta, não é o quanto vocês como casal vão para o exterior, ou ficam por aqui, ou têm um carro zero, mas é justamente a importância que vocês dão para isso dentro do coração de vocês. Como para Deus
a questão da adoração a Ele tem como fundamental base o coração. Então, se o nosso coração tiver como maior anseio, maior busca, o maior prazer, o maior paz, a questão das finanças, das riquezas, dos bens, a nossa adoração a Deus, ela é vazia. E um texto que eu quero trazer para ilustrar isso, vocês podem ler com mais calma depois, é justamente uma aplicação desse final. Nós não podemos servir a dois senhores. Se ilude quem acha que pode vir para a igreja, pode ter uma imagem de que alguém que é crente, mas que no seu coração não serve a Deus. O texto que deixa isso bem claro é 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 41. Eu não vou ler porque é grande, mas depois vocês podem ler em casa. Um resumo do texto. O rei assírio foi trazer pessoas de fora de Israel para habitar aquele local, para ocupar a região de Samaria, mais ou menos. E o que aconteceu? Esses povos de fora, logicamente, eles não adoravam a Deus. Eles adoravam os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou leões para aquela região. E aquela região não era de difícil habitação, porque os leões vinham e devoravam aquelas pessoas. E aí, isso foi comunicado ao rei assírio, dizendo, olha, o Deus do povo de Israel mandou feras para que a gente não habitasse aquela região. Por quê? Porque nós não adoramos a esse Deus. E aí o que o rei assírio fez? Mandou chamar sacerdotes do povo de Deus para que prestassem cultos, ajudassem esses povos, ensinassem, na verdade, esses povos a prestarem cultos a Deus. E dessa forma, os leões não vinham mais. O povo não era mais atormentado por essas feras. Só que o texto, ele vai fazer a conclusão triste de que os assírios adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. No versículo 33. E no versículo 41 vai dizer, assim as nações adoravam o Senhor e serviam às suas próprias imagens de escultura. O que isso nos mostra? Que muitas vezes a gente pode tentar fazer como os assírios, né? A gente pode tentar servir a Deus, a gente pode vir para a igreja, a gente pode tentar ter uma regularidade, ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque talvez isso traga algum benefício para a gente, social, ou até mesmo espiritual, como o caso aqui era físico. Mas no coração desses assírios, eles ainda adoravam os outros deuses. Eles ainda prestavam adoração aos seus próprios deuses. E isso muitas vezes é o que nós estamos sujeitos a fazer. Termos a nossa vida eclesiástica, a nossa vida espiritual, mas lá no nosso coração nós podemos até não nos dobrar a Baal, a Mamon, a qualquer outro Deus. Mas nós podemos ter os nossos ídolos dentro do nosso coração e fazer como os assírios estavam fazendo. Adoravam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses. Então, como esse fato, né, não é uma figura, é um fato que aconteceu há tantos anos atrás, ele ainda pode estar presente dentro da nossa realidade no que diz respeito à adoração e ao serviço de Deus. E aqui, como eu falei, pode parecer um pouco bizarro, um pouco chocante a gente trazer um texto assim, como de Reis, para dizer, não, mas eles sacrificavam esses ídolos, eles acendiam incenso, eles realmente adoravam, tinham templos, né? Então, eram deuses que eles adoravam, né? Eles é totalmente diferente de nós. Só que muitas vezes o nosso modelo de dinheiro, né, a interpretação que a gente dá ao dinheiro, ela pode assumir essa forma de um Deus. Ela pode assumir essa forma de um ídolo. E como é que a gente pode perceber isso? O dinheiro para a gente pode representar um ídolo do prazer. O que significa o dinheiro para mim? Eu trabalho, eu estudo, eu me dedico. Para quê? Para ter prazer. Para gastar dinheiro, para comer bem, para me vestir bem, para viajar. Então, o dinheiro para mim, ele representa esse prazer. E para outra pessoa vai dizer, não, para mim o dinheiro vai representar segurança.
como a gente leu lá em Provérbios, que a segurança daquele rico era a sua riqueza, né? Então, para mim, o dinheiro pode representar isso. O importante é eu trabalhar para eu ter uma boa reserva, para que eu junte bastante dinheiro, para que eu não me sinta vulnerável às crises, ou eu tenha que passar num concurso público, por quê? Porque eu tenho que ter estabilidade. Então, quem vai me dar essa estabilidade, essa segurança para minha família não é Deus, mas é o meu concurso, é a minha conta salarial. Ou então, não, o dinheiro para mim representa status, né? Eu faço questão de ter dinheiro para quê? De trabalhar, de acordar cedo e voltar tarde para casa, para quê? Para desfrutar de honra na sociedade, na minha família, no meio social onde eu vivo. Então, o dinheiro ele pode também assumir esse ídolo de vaidade. Ou, por fim, liberdade, né? Eu trabalho para eu poder fazer o que eu quiser, para eu poder comprar o que eu quiser, para eu poder ir onde eu quiser, para eu não prestar contas a ninguém. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Então, muitas vezes no nosso coração, esses ídolos, eles assumem essas formas, né? De você, em vez de ter a sua segurança em Deus, você tem na estabilidade financeira. Em vez de você ter o seu prazer em andar nos caminhos do Senhor, você tem prazer nas suas riquezas. Em vez de você se submeter à vontade de Deus, você quer ter essa liberdade de fazer o que você quiser porque você tem dinheiro. Ou em vez de você procurar ser reconhecido diante de Deus, crescer diante de Deus, você quer ser reconhecido diante dos homens. Então, para não ficar tão distante de nós, pensar em ídolos, pensar em imagens de escultura, a gente traz para a nossa realidade os ídolos que podem entrar no nosso coração na forma, né, de riqueza, de bens. Oi. Isso é errado. Pode ter um Deus. Verdade. Esse exemplo que a gente trouxe não é só um exemplo negativo, no sentido de que, eu gosto de viajar, eu uso dinheiro para isso, é o meu ídolo. Não, não é só nesse sentido. O sentido que a Karina está dizendo é que realmente cada pessoa vai ter, às vezes, um ou dois desses modelos de uma forma mais definida. Então, isso não necessariamente é ruim, né? Mas que isso pode trazer divergências entre o casal na hora de usar esse dinheiro. Exemplo prático e real. Karina e eu casamos e a gente foi viajar. E aí onde a gente ia morar, a nossa casa ainda estava em reforma. Então a gente teve a possibilidade de estender um pouco mais a nossa lua de mel. Virou uma excursão, né? Começou como lua de mel e terminou como excursão. E eu estava ali adorando, aproveitando, é verdade, gastando também. E a Karina, de um ponto para o outro, ela começou a ficar tensa, ela começou a ficar nervosa na lua de mel, ela começou a ficar incomodada. Eu não estava entendendo por quê. E aí ela foi dizer que ela estava preocupada porque a gente estava muito tempo fora de casa, a gente estava pagando hotel, a gente estava gastando, e aquilo já não estava fazendo bem para ela. Por quê? Porque o meu modelo de dinheiro seria mais ou menos esse, liberdade ou prazer de, não, eu tenho esse dinheiro guardado e eu tenho guardado para usar na lua de mel, então eu vou usar, não vou voltar com nada para casa, né? E ela não. Ela queria fazer a reserva, por quê? Porque para ela o modelo seria mais aproximado da segurança. Então ela, não, a gente começou agora a vida, a gente tem que ter uma reserva. Eu, não, tudo bem, mas essa reserva aqui é só para gastar. E a gente entrou em conflito só logo no começo. Por quê? Porque nossos modelos eram diferentes, como muitas vezes acontece. Então essa também, em termos práticos, é uma grande causa de conflitos dentro do casamento. Não porque seja errado necessariamente eu me associar à questão da segurança, a ideia da segurança, e a Karina, eventualmente, a liberdade. Mas que essa diferença de modelos, ela pode trazer conflitos na hora da gente resolver, decidir, na verdade, como gastar, como investir, como poupar. Né? Então, isso que a Karina estava falando, que não é necessariamente ruim. Eu só quis trazer essa ideia dos ídolos para aplicar quando isso realmente toma um lugar de prioridade na nossa vida. Mas sim, então a gente viu, de uma maneira geral, né, a partir do texto de Mateus e de Timóteo, como a gente deve fazer, como não deve, o que a gente deve evitar. E a gente
fazendo aplicações de como a gente deve viver em relação diante desses textos e diante de outros textos bíblicos, né, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente deve pensar quando a gente pensa também em aspectos positivos das finanças é o contentamento. Por quê? Porque, como eu li antes, aquele que ama a riqueza, ele nunca se farta da riqueza. Então, o segredo nunca vai ser você ter dinheiro, mas sim você estar contente, você ter gratidão a Deus pelo que você tem. Então, a questão do contentamento, ela vai dizer assim, Timóteo 6, de 6 a 11, a gente já leu o início. A gente já leu, na verdade, né, que a questão dos ricos procurarem ficar ricos e incorrerem em cair em tentações. Por quê? Porque não tem contentamento, né? Porque não tem satisfação no coração diante daquilo que tem. E Salmos 50 vai dizer a mesma coisa. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, né, a gratidão, esse me glorificará. Ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Então, a nossa gratidão a Deus, ela é também uma forma de adoração, uma forma de glorificar a Deus. E nós pecamos quando nós não somos agradecidos pelo que nós temos, né? Quando a gente vai falar mais adiante, quando nós cobiçamos a vida de outra pessoa, cobiçamos ter o poder aquisitivo de outra pessoa, e nós nutrimos uma ingratidão no coração, nós realmente deixamos de glorificar a Deus. Então, o contraste do contentamento é exatamente o que está ali, a ingratidão, o foco em si. E esse foco em si é totalmente oposto à mensagem do Evangelho, porque ela vai se basear na ideia de que nós merecemos alguma coisa, né? Então, eu trabalhei, eu estudei, eu fiz isso ou eu fiz aquilo, então eu mereço alguma coisa. Mas como a gente falou lá no início da aula, lá em 1 Samuel 2,7, é Deus quem dá a riqueza. É Deus quem enriquece, é Deus quem empobrece. Então, isso vai totalmente de encontro à ideia de que eu trabalhei, eu me esforcei, eu estudei, eu mereço, eu sou merecedor de usufruir disso ou daquilo outro. Essa realmente não é uma ideia bíblica. E aqui também a ideia da cobiça, né? Quando nós não estamos contentes com o que nós temos, quando nós não somos gratos pelo que Deus tem nos dado, é porque geralmente provavelmente nós estamos nutrindo no coração a ideia o sentimento de cobiça, né? O pecado da cobiça. E aqui, 1 João 2, 15 a 17 vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, né? A concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como a relação que nós temos com as coisas e com as pessoas, né, a forma como os nossos olhos interpretam, né, a vida, ou como eles cobiçam e desejam as outras coisas, elas vão influenciar justamente a nossa relação com Deus, né? Se eu tenho amado as coisas do mundo, se eu tenho cobiçado as coisas do mundo, isso não é meramente uma falha de caráter, mas isso pode significar uma falta de amor a Deus, né? Eu estou amando ao mundo mais do que eu estou amando a Deus. E amor, como a gente é vulnerável, né? A nossa geração é muito vulnerável à cobiça, mais do que a gente pode imaginar, porque as redes Instagram, sociais, né, facilitam muito a gente cair nesse pecado. Né? Aquela vida incrível, né, que a gente vê no Instagram, é verdade. E por fim, a questão da cobiça, como ela está diretamente ligada ao coração. E se ela está diretamente ligada ao coração, ela tem tudo a ver com a idolatria. Ela tem tudo a ver com criar ídolos no nosso coração. Colossenses 3 vai dizer: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a cobiça, que é a idolatria, pelas tais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como fica mais fácil agora da gente entender que a cobiça, né, o desejo de termos aquilo que a gente não tem,
ela, na verdade, é uma coisa muito mais grave do que a gente imagina. Ela demonstra que o nosso coração deseja aquilo que a gente não tem, porque ela não tem a Deus como o nosso Deus, como o Senhor das nossas vidas. Ela tem um ídolo, um prazer, um anseio, uma segurança, uma liberdade ou um status, alguma coisa dentro disso que é realmente o nosso ídolo, que é aquilo que nosso coração busca. Mas e aí, se a gente também tem que ter contentamento, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que, no que diz respeito a finanças, exercer a misericórdia, né? Opa, pulei a modéstia, mas depois eu volto. A misericórdia, né? A misericórdia e a generosidade. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, vai dizer: há maior felicidade em dar do que receber. Coríntios vai dizer: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. João vai dizer: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como a gente vê que uma coisa até mecânica, né, um hábito, a generosidade, né, ajudar os pobres, como isso, a partir de João, é interpretado realmente como ter o amor de Deus no coração, né? É lógico que não necessariamente quem ajuda os pobres tem o amor de Deus no coração, mas quem tem o amor de Deus no coração ajuda os necessitados, né? Então, o contrário é verdadeiro. Então, uma marca de ter realmente Deus no coração é a generosidade, é a misericórdia, é a caridade. E isso a gente vai ter diversos textos desde o Antigo Testamento, como lá em Deuteronômio 24, que vai ensinar o povo de Israel, ensinava naquela época já o povo de Israel a ter misericórdia, né? Quando ele dizia que quando fizesse a colheita era para deixar aquilo que tivesse no chão para os órfãos, para as viúvas, para o estrangeiro, para os necessitados. Então, essa é realmente uma marca de um coração que tem a Deus como o seu verdadeiro Deus, e não as finanças, não tem o amor às riquezas, né? E por fim, a modéstia, né? A gente já falou no texto de Timóteo, né? A ausência de vaidade, a ausência daquela busca por procurar bens materiais, por procurar status, por procurar reconhecimento diante dos homens, mas de procurar, como a gente viu em Mateus, a juntar tesouros celestiais e não tesouros nessa terra. Pode passar. Não, voltou. Só voltando aqui um pouquinho, só para ficar mais claro essa questão do texto, o texto que a gente leu de Mateus, ele vem trazer duas grandes perguntas, ele vai tentar, ele responde duas grandes perguntas, a que Deus nós servimos, que é aqueles 3 primeiros pontos que o Silas falou, e a outra grande pergunta que ele responde, é como devemos viver. E ele traz aquele texto que é muito conhecido entre nós, né? Até os lírios do campo se veste, né? Salomão, nem toda a sua glória se vestiu. E ele vem falar também sobre a questão da ansiedade, né? Da gente descansar em Deus, porque dizer que Deus é o Senhor das nossas finanças é fácil, mas na forma prática do dia a dia, de entregar a nossa ansiedade, de entregar o nosso contentamento é muito difícil. E lá nesse último ponto desse slide, ele fala de qual é o padrão de Deus, né? Quando Paulo diz assim, eu tenho estado contente apenas com o que comer e com o que vestir, com sustento. E eu tenho certeza que todos de nós aqui temos o que comer e o que vestir. E isso é o básico, é o padrão de Deus, é necessário para viver, só que a gente não consegue se contentar com isso, a gente sempre quer mais. Na verdade, Paulo tinha isso e estava contente. Nós muitas vezes temos muito mais do que isso e nós não temos o mesmo contentamento, né? Apesar da abundância e fartura. Então a gente queria trazer aqui aplicações, né, de princípios práticos para a área de casais, né, que é a nossa temática aqui, né? Aplicar as finanças dentro da nossa temática aqui de vida conjugal, vida matrimonial. A máxima das nossas aulas, né, dos nossos encontros é: Deus nos fez uma só carne no casamento, né? Nós somos uma só carne. E isso também vai trazer implicações, né, muito grandes para dentro do casamento. Então, é difícil a gente pensar em ser uma só carne quando nós temos
bolsas diferentes, né? Quando nós temos divisão, né, de valores. Não, você gasta o seu dinheiro com isso, eu gasto o meu dinheiro com aquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para a gente viver uma só carne, a gente tem que usufruir também de uma só bolsa, né? Independentemente de um trabalhar ou de dois trabalharem, a gente tem que deixar bem claro que a questão financeira, né, os rendimentos do casal, eles são do casal, eles são de uma só carne. E assim eles devem ser gastados, investidos e poupados. Isso também vai trazer a diferenciação no que diz respeito aos papéis, né? Porque somos uma só carne, devemos ter uma só bolsa, entretanto, todavia, dentro dessa unidade de casamento, aprove a Deus conferir papéis diferentes a cada um de nós, né? Como marido, mulher, homem, mulher, marido, esposa. Então, no que diz respeito a esses papéis, é importante a gente salientar, primeiramente, em relação à provisão. Desde o Jardim do Éden, a gente percebe que o trabalho ele não é um castigo de Deus. Antes da queda, Deus já havia designado ao homem o trabalho de guardar e cultivar o jardim. Então essa já era uma obrigação, uma responsabilidade do homem, né, do macho, de Adão, desde o Jardim do Éden, era dele essa responsabilidade. E infelizmente depois da queda, a gente percebe que também com relação ao homem, especificamente, essa responsabilidade, essa incumbência, ela vai trazer uma maldição, né? Agora, quando Deus fala ao homem que por causa do pecado, por causa da queda, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Então, não só antes da queda, como depois da queda, Deus deixa bem claro que a responsabilidade pela provisão, pelo sustento, é do homem. E aí a gente sai de, sei lá quantos mil anos depois, para os dias de hoje, e a gente vê que realmente isso é mais difícil na nossa sociedade, né? Hoje a gente sabe que é muito mais comum nós termos tanto o homem como a mulher trabalhando. E, obviamente, não necessariamente isso é uma coisa ruim. Mas muitas vezes a gente perde de vista esse princípio básico, de que independentemente de eu e a Karina trabalharmos, independentemente da Karina ganhar 10 vezes mais do que eu, mas a responsabilidade em relação à provisão é do homem. Então, não necessariamente a gente vai dizer que, não necessariamente não há nenhuma argumentação nesse sentido de que porque a esposa também trabalha, ela está atrapalhando a determinação de Deus para que o homem seja o provedor. Não há problema nenhum nisso, mas isso não pode nos fazer esquecer que a responsabilidade não só pelo casamento em si, mas especificamente pela questão da provisão, ela é do homem. Então, como eu disse antes, isso se junta com o princípio anterior. Não interessa se a Karina trabalha ou não trabalha. Se ela não trabalha, o que eu ganho no meu trabalho é nosso, é uma só bolsa, e a responsabilidade pela gestão, pela administração desses valores é do homem, né? Se a gente ganha rios de dinheiro, mas a gente desperdiça e joga tudo fora, a responsabilidade que Deus vai chamar é do homem. É dele a responsabilidade, não só pela provisão, mas pela manutenção do lar. Mas a Karina, então, também trabalha. E ela ganha 10 vezes mais do que eu. Ela ganha 10 e eu ganho 1. Pois nós ganhamos 11. Nós ganhamos juntos 11. E mesmo que ela ganhe 10 vezes mais do que eu, mas a responsabilidade pela gestão, o poder final da decisão de como esse dinheiro, esses 11 vão ser aplicados, é do homem. Isso não quer dizer que ela ganha 10, ele ganha 1, e então os 11 são dele. Não é isso. Mas é a questão de que os rendimentos do casal, são de uma só carne, mas a responsabilidade, independentemente da contribuição de cada um, a responsabilidade pela manutenção, pela provisão, por essa administração, né, a forma como esse dinheiro, esses rendimentos são usados e aplicados, é do homem, é do sexo masculino, é do marido.
É lógico, obrigado. É lógico que isso não quer dizer que tudo tenha que ser centralizado nele. O que eu quero dizer? Apesar da responsabilidade ser do homem, isso não quer dizer que a mulher não tenha habilidade e nem que não possa administrar a questão das finanças auxiliando o marido. A gente já lidou com vários casais dentro do curso que tinham realmente essa realidade. O marido era mais desorganizado, não guardava um boleto, não sabia quando vencia nada. E realmente a mulher, ela tinha era delegado a ela, digamos assim, essa administração de, não, hoje tem que pagar isso, amanhã tem que pagar aquilo, tem tanto na poupança, nós gastamos isso. Não há problema nenhum nisso. A questão que nós estamos colocando como enfoque aqui é a questão da responsabilidade. Não, o poder de decisão, nós temos esse valor, nós vamos fazer uma poupança, ou então não, nós não temos dinheiro para fazer essa viagem, nós não vamos fazer, ou então realmente nós gastamos mais do que nós deveríamos, acabamos entrando no cheque especial, agora a gente tem que fazer o empréstimo. Essa responsabilidade é do homem. Não há problema nenhum da mulher auxiliar nessa administração, nenhum. Mas a responsabilidade, e eu digo responsabilidade pensando já se der errado, né? A responsabilidade nesse sentido, se der errado, é do homem. É dele que Deus vai cobrar essa provisão e essa manutenção do lar. Então, deixa bem clara essa diferença de papéis e reforçar essa questão da unidade. Quer falar alguma coisa? Das mulheres, não? E aqui, quando a gente fala de um homem ser o provedor, ele deve ser um provedor não só provendo a manutenção do lar, provendo aquilo que o lar necessita para se manter, a sua esposa, seus filhos, mas ele deve ser um bom provedor também, tomando cuidado de não, como a gente colocou aqui, de não proporcionar uma abundância de coisas sem sentidos para sua esposa e sua família, porque isso vai ter o mesmo efeito negativo dele falhar, trazendo a provisão para o lar. Então é importante a gente não cair nem num extremo nem outro, nem pensarmos que, não, ele tem falhado porque ele tem passado dificuldade, tem sido relapso no trabalho. E por outro lado, ele tem trazido uma abundância de dinheiro, de rendimentos, em que não há discernimento na forma como as coisas são gastas, não há bons princípios sendo aplicados na administração do lar, e ele tem falhado da mesma forma na provisão. Não porque ele não tem trazido, mas porque ele tem trazido demais, e a forma como isso tem sido gasto, tem sido aplicado, não tem sido uma forma correta. Então, essa preocupação com a provisão, ela não deve ser somente de estar aqui o dinheiro, mas a forma como é gasto, a forma como é aplicada, a forma como que isso é direcionado. E, inevitavelmente, a gente tem que falar sobre isso, né? A questão do trabalho honesto. Né? Todo mundo conhece aquela frase do Lutero, que disse que o sapateiro se converteu, e agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o melhor sapato possível e vender pelo um preço justo. Então, nós honramos nós honramos a Deus, nós glorificamos a Deus também no nosso trabalho, com o nosso trabalho honesto, trabalhando não para ganhar dinheiro, não para ganhar o máximo possível, mas para glorificar a Deus dentro dos dons, dentro do lugares onde Ele nos colocou. Pode parecer assim, elementar e básico falar sobre isso, mas infelizmente a gente já teve situações de lidar com casais que realmente tiveram problemas porque a fonte de renda de um dos cônjuges era uma fonte ilícita, né? E isso causou toda uma dificuldade para o casal, tiveram que passar por aconselhamento, porque realmente para a esposa, né, ela se colocou numa situação ali de pensar até em não levar adiante, né, o seu casamento, porque infelizmente o trabalho que ele levava, ela não sabia, era um trabalho ilícito. Então ele trazia dinheiro e muitas vezes ele nem usava esse dinheiro para manutenção do lar, usava com ele mesmo, e era um trabalho ilícito. Então nunca é demais a gente lembrar, né, que nós também
não importa se ganhamos pouco, se ganhamos muito, mas o que nós ganhamos devemos procurar ganhar sempre de uma forma lícita, né, justa. E aqui a gente vai chegar num ponto importante, né, que diz respeito, a apostila vai falar sobre várias aplicações, né, dessas finanças, né, de forma saudável, poupança, investimentos, os gastos com a manutenção do lar, os gastos com lazer, mas ela vai ter ali, a gente chamou na apostila de um pote, né, um pote especial, 2 na verdade, que são os potes, né, a reserva, o valor dedicado, por assim dizer, referente aos dízimos e das ofertas, né? Esse é um tema especial também, que merece destaque dentro dessa lição, porque é um tema que, desde o Antigo Testamento, é uma determinação de Deus para o seu povo, e nós acreditamos que ela permanece até hoje, para a igreja atual, como um mandamento de Deus, não só como um mandamento, mas também como uma promessa de Deus para abençoar seu povo, não fazendo relação com a teoria da prosperidade, como a gente viu logo no início, mas sim como a promessa de Deus no sentido de que honre pai e mãe e você viverá muitos dias. Deus também traz essas bênçãos em diversas partes da Bíblia, como aqui. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e os primeiros frutos de todas as suas plantações, as primícias, né? Tirar o dízimo das primícias. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Um texto muito conhecido também de Malaquias vai falar mais ou menos nesse sentido. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão deixando, vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão nem como guardá-las. Então aqui Deus vai trazer 2 princípios, como eu falei no início. O primeiro é de que nós temos sim a obrigação de honrar a Deus com os nossos dividendos, com as nossas primícias, né? Isso com relação aos dízimos e também com relação às ofertas, de ofertarmos, né? De trazermos também os nossos valores para abençoar a obra de Deus, abençoar irmãos que estão precisando. Isso não só porque é um mandamento de Deus, mas também porque ele traz uma promessa, ele traz um reflexo disso nas nossas vidas, né? Provérbios vai dizer, quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, ao passo que outros retêm o que deveriam dar, e aqui a gente pode pensar perfeitamente na ideia de devolver os dízimos, e o que? Provérbios vai dizer que essas pessoas caem na pobreza. Então não só é um mandamento, mas é também um princípio bíblico aplicado nas finanças. E para não dizer que isso fica restrito, né, ao Antigo Testamento, 2 Coríntios 9 vai trazer que cada um dê conforme determinou em seu coração. Dê no sentido de dar o dízimo, né, de devolver o dízimo. Não com pesar ou por obrigação, né? Não trazendo só a ideia de que é um mandamento e eu tenho que obedecer, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então, mais uma vez, uma perspectiva de que isso não é meramente para se obedecer a um mandamento, mas é porque nós honramos a Deus, Deus se alegra com isso, e Deus tem bênçãos para nos dar a partir da obediência a esses princípios, né? E alguns cuidados, também podem parecer simples, mas a gente já lidou com situações como essas e a gente resolveu destacar aqui para a gente aplicar. Primeiro, gastem somente aquilo que vocês ganham e não comprem nada por impulso. A gente sabe que há vários textos bíblicos, e não só bíblicos, mas seculares, que vão nos ensinar a lidar com finanças, e eles vão dizer exatamente isso. Não tomar emprestado, né? Não gastar, não dar lugar, né, a gastar com aquilo que a gente vê, com o que a gente cobiça, sem a gente realmente necessitar daquilo. Então, há várias técnicas que a gente pode aprender
para que a gente vá comprar, como a gente traz na apostila, uma figura. Você realmente precisa disso? Está mais barato? Você pesquisou? E você vai ter várias formas de realmente perceber se você precisa comprar aquilo ou não, ou se aquele é o momento adequado para comprar ou não. Segundo, cuidado com empréstimos e dívidas. A Bíblia sempre fala de tomar cuidado com tomar emprestado, ficar com o fiador. A gente pode pensar, mas eu não tenho dívida, mas a gente tem cartão de crédito, né, que é uma forma da gente não ter dinheiro e a gente parcelar a longo prazo uma coisa que a gente vai estar, querendo ou não, se endividando. E principalmente aqui, não tome decisão isoladamente. E eu digo não só isoladamente para gastar, mas até para ajudar. A gente tem um amigo, o Jadiel e a Priscila, pastores lá na Assembleia, ele relata sempre essa situação, que eles casaram, tinham lá uma reserva e vem um irmão atrás dele, pediu uma ajuda, contou uma história, e aí ele tem um coração de ouro, Jadiel, e ele foi, pum, deu lá um valor alto, e aí quando ele foi contar para Priscila, foi pensar melhor, isso deu todo um problema no casamento, ele disse que quase termina o casamento, porque ele realmente agiu por impulso, não conversou com a esposa, e assim, mas ele foi ajudar, mas realmente, vocês são uma só carne, né? E se tratava realmente de um valor alto, de uma reserva que ambos tinham, e aí ele, por impulso, acabou querendo, né, pela boa vontade, ajudar um irmão, no final não era nada daquilo, o irmão não era uma ajuda, era mais um golpe do que uma ajuda, e o dinheiro acabou se perdendo, mas que na verdade o prejuízo não foi tão somente a questão financeira, mas foi o prejuízo para o casal, né? Dele não ter realmente compartilhado com a esposa a ideia de ajudar e acabar tomando a frente e caindo numa situação complicada. Cuidado com o cartão de crédito e cheque especial, isso a gente já falou. E aqui também, dependência financeira e sustento de terceiros. Aqui a gente vê muito isso com casais, casais que passaram pelo curso, casais que a gente conhece, como muitas vezes nós acabamos criando uma dependência, muitas vezes com os nossos pais, né? Eles têm, às vezes, a boa intenção de nos ajudar, nos assessorar, mas muitas vezes nós deturpamos isso e acabamos criando, na verdade, essa dependência e a gente quebra, na verdade, aquele princípio lá da primeira aula de Gênesis 1:24, né? De deixar pai e mãe. Esse deixar também é um deixar financeiro, né? Deixar de depender financeiramente. Dicas importantes para a gente terminar: conversem e decidam juntos como gastar, investir, poupar, né? Isso deve sempre ser uma via de mão dupla. Não espere sobrar para poupar. Aqui também a gente vai aprender em Provérbios, né? Com a formiga que junta, né, no inverno e no verão, e quando chega no inverno, ela tem como se sustentar. Não escondam nada do outro, nem dívidas, nem ganhos. Isso aqui, como eu falei do casal, aquele casal tinha um problema porque o que ele escondia era ilícito. Mas muitas vezes a gente pode esconder alguma coisa que é lícita. Não, eu comprei isso, ou eu ganhei um dinheiro a mais, mas a gente acaba não compartilhando. Lembrem sempre que ser uma só carne é ter também uma só bolsa. Então compartilhem tudo que vocês gastaram, ou que... Não. Não lembro. Foi mesmo? Não, não lembro. Pois é, para te ver, né? Então sejam transparentes, isso aqui vocês vão poder desenvolver melhor isso nas perguntas que estão lá na reflexão, para vocês conversarem acerca da forma que cada um pensa, né, sobre cartão de crédito, promoção, cheque especial, financiamento. Ali promoção, a Karina fez questão de colocar pensando em mim, porque se tem uma promoção, eu tenho muita dificuldade de pensar como o pai do Cris, né? Se a promoção está de R$10 por R$1, eu vou lá e vou comprar, né? E o pai do Cris vai dizer, não, se você não comprar, a promoção é melhor ainda, que você não gastou nada, né? Então eu tenho problema com promoção, Karina fica no meu pé em cima disso. Não, amor, mas estava em promoção, mas enfim, isso às vezes dá problema, né? Acabou? Morreu? Acabou já. Deixa eu ver, tinha mais um. Tinha mais um importante. Não contem com a ajuda dos seus pais para sustento ou regalias. É melhor a gente viver com menos
do que a gente depender financeiramente de outros, não por orgulho, mas porque isso também é um testemunho, né, da nossa vida. E a gente deve ter sempre uma visão adequada do dinheiro, né? O dinheiro não é só para pagar a conta, não é pecado você ter dinheiro para você dar mais conforto à sua família, para você proporcionar momentos de lazer à sua família, mas a sua obrigação é manutenção do lar, investir no reino e exercer misericórdia. E por fim, não está mais no slide, mas está lá no WhatsApp para vocês, o dinheiro e o evangelho. Muitas vezes eu já vi essa aplicação em relação aos filhos, né? Você dizer, não, eu não posso talvez evangelizar os índios, ou então os chineses, mas eu tenho meus filhos, eu posso evangelizar meus filhos, posso pregar para eles o evangelho. Eu tenho certeza que essa é uma flecha que vai ser lançada num local onde eu não poderia chegar. E isso também pode ser aplicado em relação ao dinheiro. Pode ser que eu não tenha vocação, provavelmente não tenha, ou não consiga chegar lá do outro lado do mundo e anunciar o evangelho. Mas o meu dinheiro pode. Então eu posso não ir, mas o meu dinheiro pode chegar numa instituição que pregue o evangelho lá na China, que pregue para prisioneiros, para refugiados, para qualquer coisa. E eu posso fazer o meu dinheiro cumprir o ID, de anunciar o evangelho a toda criatura. E como eu falei antes, a boa administração do dinheiro, ela serve também para dar bom testemunho de fora, né? Como, querendo ou não que ter poucos bens ou ser pobre signifique dar um mau testemunho, não é isso. Mas é a questão realmente de você viver endividado, de você não administrar bem, de você não usar com sabedoria o seu dinheiro. Você vai estar dando um mau testemunho. E como a gente sempre fala, o casamento ele é um reflexo da relação de Cristo com a esposa. Então ele vai refletir também negativamente ou positivamente dentro da área de finanças. E, por fim, também a questão da generosidade. A gente vê que o dinheiro ele tem tantas aplicações, mas ele tem também a função de demonstrar o amor de Deus, né? Que o amor de Deus está nos nossos corações. Ele serve para ser um reflexo também da generosidade e da misericórdia que Deus teve conosco, né? Cristo pagou a nossa dívida na cruz, né? A nota de culpa, de dívida que nós tínhamos, ela foi paga por Cristo na cruz. Então ele pagou algo que nós não podíamos pagar. Então isso também pode ser um reflexo nas nossas finanças, né? Você pagar, você ajudar um irmão que não tinha como pagar, não tinha como se sustentar, isso inevitavelmente é um reflexo, né? É um espelho daquilo que Cristo fez por nós na cruz, né? E nós devemos procurar ver o dinheiro, como a gente falou no início, como essa ferramenta, né? Não só para manutenção do lar, mas também para promoção do reino e auxílio dos necessitados. Eu quero dar um aviso em relação à última parte. A Karina, para a gente terminar, já terminamos. Mas para a gente realmente finalizar a aula de hoje, a gente queria agradecer imensamente a presença de vocês hoje no Dia dos Namorados. A gente sabe que quantos casais não estão, né, comemorando, almoçando, passeando, e vocês prestigiaram esse momento aqui com a gente. E a gente queria entregar uma pequena lembrança, humilde lembrança, referente à aula de hoje, né? Nós temos ali uma lembrancinha referente às finanças, incentivando vocês a pouparem e a guardarem. E também uma lembrança referente ao Dia dos Namorados, né? Essa data que a gente comercialmente comemora a nossa relação conjugal, né? Seremos eternos namorados. A gente trouxe uma lembrancinha simples, mas de coração, para agradecer a presença de vocês e a participação. Acertamos o Alan, olha aí o brinde, viu, Alan? Tá aí, check, viu? Não passou em branco o brinde. E vem aqui, amor, para a gente orar e terminar, por favor. Só para a gente finalizar, uma hora aí de